A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para juntos adorar o nome do Senhor através da palavra. E hoje queria deixar uma reflexão para os irmãos, né? Hoje quinta-feira, culto de ensino, os cultos ainda estão suspensos. Então, culto de ensino hoje, quinta-feira, aqui na Dematinadas. E queria deixar essa reflexão para os irmãos, que está em Gênesis capítulo 41, versículo 50 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, o que lhe deu a Asenate, que é a esposa, o nome da esposa de José, filha de Potifera, sacerdote de Amon. Chamou José, o primogênito, de Manassés, e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, ou de todo o meu sofrimento, e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, e disse: Deus me fez crescer ou prosperar na terra da minha aflição. Irmãos, eu quero, em rápidas palavras, deixar uma reflexão para os irmãos, como eu já falei, sobre esses 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Mas antes da gente chegar aqui, eu tenho que falar um pouco da vida de José. Serei breve, porque a palavra que eu quero trazer para vocês é sobre essas 2 pessoas aqui, essas 2 pessoas, Manassés e Efraim. José, ele, filho de Jacó. José tinha 11 irmãos. 11 irmãos. Interessante que, se você for ler, eu vou ser bem rápido, se você for ler lá em Gênesis capítulo 37, vai nos mostrar que os irmãos de José o odiavam. O irmão de José o invejava, porque diz aqui que o pai de José, Jacó, amava mais a José do que os seus irmãos. E eu não quero entrar nesse mérito. Então, o que eu quero dizer? José era invejado pelos seus irmãos. Nesse contexto, José é vendido. Primeiro, seus irmãos tentam matar, mas depois se convencem a jogar ele dentro de uma cisterna. Interessante que José, ele foi vendido. E depois José, além de ser vendido pelos seus irmãos, José é comprado por Potifar. Só que Deus faz José ser abençoado dentro da casa de Potifar. E chega um momento que José, Deus abençoa tanto ele lá na casa de Potifar, que o que acontece? Potifar coloca José responsável, entrega a chave da casa dele na mão de José, e ele fica responsável pela casa toda. Mas Potifar diz: você só não pode tocar na minha esposa. Mas a esposa de Potifar dá em cima de José, tenta de todas as maneiras pegar José, e José foge. Mas certo dia José entra dentro da casa de Potifar. Não tem ninguém dentro, mas a mulher de Potifar estava ali. A mulher de Potifar tenta agarrá-lo, mas ele foge. Mas ela grita, chama os servos, e ela levanta uma calúnia para José, dizendo que José tentou agarrá-la. Em outra versão, né, na NVI, e na King James também, ela disse: ele tentou me abusar. Quer dizer, José foi caluniado por estupro. Isso mesmo. Só que Potifar, ele pega e coloca José dentro de uma prisão. Isso mesmo. Olha só, o rapaz é vendido pelos irmãos, depois caluniado, jogado dentro de uma prisão. Só que nessa prisão acontece a mesma coisa. Deus está com José também ali. Interessante, né? E nesse contexto também o dono daquela prisão entrega a chave na mão de José, e José começa a trabalhar dentro daquela prisão e fazendo as coisas prosperar dentro daquela prisão. Interessante
que com aquele contexto todo, José foi vendido com 17 anos, entenda, José foi vendido com 17 anos. E nesse contexto todo, você não vê José murmurando, você não vê José pelos cantos, triste, arrasado, desanimado. Não. José, para você ter uma noção, entra o copeiro e entra também o padeiro dentro da prisão. Interessante que eles entram lá e José, ele percebe um certo dia, e diz a Bíblia lá no Gênesis 40, que fazia muito tempo que esses copeiros e esse padeiro estavam na prisão. Mas certo dia José passando, olha o que diz, viu eles triste. Como é que uma pessoa, pelo que está passando, aos 17 anos, o que vem passando, e consegue ver a tristeza dos outros, consegue ver o semblante de tristeza na face dos outros? Essa pessoa tem que ser diferente. Interessante que ele interpreta os sonhos, e quando ele interpreta o sonho do copeiro, interpreta o sonho do padeiro, e se realiza todos os sonhos. O copeiro é estabelecido no seu cargo e o padeiro é morto. Só que José fala para o copeiro: não esqueça de mim, lembre de mim quando estiver com o faraó. Só que se você for ler lá em Gênesis, capítulo 40, versículo 23, diz que o copeiro esqueceu de José. E agora, interessante que José é vendido pelos irmãos, José sofre uma calúnia, vai para a prisão, e agora José é esquecido. Passa-se 2 anos, e Faraó tem um sonho. E nesse sonho, chama José. O copeiro lembra de José e chama José. Faraó chama José. E José interpreta o sonho de Faraó. E José é colocado como governador do Egito, como ministro do Egito. Interessante que ele casa, e aqui chegamos aonde nós queremos, ele casa, e a sua esposa lhe dá 2 filhos, ou melhor, Deus lhe dá 2 filhos. Mas interessante que José, ele aqui, tem o seu primeiro filho, e ele coloca o nome do primeiro de Manassés. Manassés, isso significa que Deus fez ele esquecer do seu sofrimento. Deus me fez esquecer do meu sofrimento, Deus me fez esquecer o que eu passei, Deus tirou de mim todo o rancor, ódio, ressentimento que está dentro de mim. Pois é, interessante que antes de Deus dar Efraim para José, primeiro ele dá Manassés. E aqui eu quero dizer para vocês, nós temos que ter um Manassés dentro de nós. Isso. Olha só, José foi vendido pelos irmãos, José foi caluniado, José foi esquecido. E agora com 30 anos, ele foi vendido com 17, e com 30 anos ele é governador do Egito. Agora ele tem poder nas mãos, mas agora ele coloca o nome do primeiro filho, Manassés. Deus me fez esquecer todo o sofrimento. Entenda, as pessoas que fazem mal a nós, as pessoas que nos caluniam, as pessoas que levantam calúnia sobre nós, pessoas que vendem, que vendem a gente, que falam mal, que fazem de tudo para nos prejudicar, jogam maldição para cima de nós. José, ele disse: Deus me fez esquecer. Entenda, as coisas ficam guardadas na nossa mente, as coisas ficam guardadas ali. A gente não vai esquecer, porque nós temos juízo. Mas o que ele estava dizendo aqui, que Deus fez, arrancou
o ódio, espírito de vingança, ressentimento, ira, tudo dentro do coração dele. Para depois Deus lhe dar Efraim. O que significa Efraim? Deus me fez crescer. Deus me fez crescer. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então você não pode pedir algo a Deus antes de ter o Manassés. Isso. Você tem que saber perdoar as pessoas. Você tem que saber amar as pessoas. E eu não estou falando aqui amar. Eu não estou falando aqui do amor de sentimentos. Não, porque amor não é sentimentos. Amor é mandamento. Amor é mandamento. Agora, quando você gosta, sim, é sentimento. E Deus, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, Paulo nos diz que esse amor é derramado sobre nós. Deus derramou o seu amor sobre nós através do Espírito Santo no nosso coração. Então, amor vem de Deus. As pessoas confundem amor por gostar. E é o que tem acontecido hoje. Muita gente diz, não, ele me fez mal, ela me fez mal, para quê? Não vou amar, não amo, não, você tem que amar. Você tem que amar, porque é mandamento. Olha o que José fez aqui. Entenda, José, quando foi governador, ele podia ter se vingado da mulher de Potifar. José, quando foi governador, ele podia chegar para o faraó e dizer, tira esse copeiro. Ele podia, mas não. Sabe por quê? Porque José tinha disposição. Isso, ele tinha disposição. Sabe para quê? Para desculpar, para perdoar. Isso mesmo. Deus nunca vai dar algo que você mais deseja se você não tiver o Manassés primeiro. Quer o Efraim? Primeiro tenha o Manassés. Perdoe aquele que te fere. Isso, perdoe aqueles que falam mal de você. Perdoe aqueles que jogam maldição para você. Perdoe aquele que vive querendo te prejudicar. Perdoe. Isso mesmo, olha só o que eu quero dizer para você. José, os irmãos de José, na bonança eles não apareceram, mas na fome, os 7 anos de bonança ele não apareceu, mas quando começou a fome, com 2 anos de fome, os irmãos de José apareceu, isso mesmo, mas os irmãos de José não reconheceu José. O que José poderia fazer com os irmãos deles, hein? Imagina, chegou a minha vez, vou fazer com eles o dobro que eles fizeram comigo. Não é assim que muitos pensam? Vou fazer o dobro, eu vou agora, eles vão ver o que é bom, mas não. No lugar de vingança, no lugar de José se vingar do ódio, do rancor, sabe o que José fez? Alimentou eles, deu comida, ainda devolveu o dinheiro. Está vendo como é que é as coisas? Quem tem amor de Deus dentro do coração, quem ama de verdade, faz isso, faz o bem. Mesmo aquele que faz o mal a você, você faz o bem. É difícil? Sim, não é fácil. Você acha que foi fácil para José? José foi chorar, porque José lembrou, com certeza ele lembrou. Mas sabe qual é o lindo dessa história? Que quando o amor de Deus é derramado sobre nós, a gente começa a amar as pessoas como o mandamento manda. Sabe o que é? Sabe o que isso? Sabe que isso aconteceu? Sabe como isso significa tudo isso? É que José lembrou, mas não sentiu dor. É isso, quando você olha para as pessoas que lhe fez mal, quando você olha para as pessoas que te machucaram, e você não sente nada, é porque você foi curado, o amor de Deus está dentro de você, que se chama o amor ágape. Isso, amor ágape, é o amor de Deus, o amor que Deus teve por nós, quando enviou o seu Filho, porque nós não merecíamos, a gente não merecia de jeito nenhum, de maneira alguma a gente merecia, mas o amor de Deus fez enviar o seu Filho e ele morreu por nós, e é esse amor que nós temos que sentir pelos outros. É esse amor.
No Sermão da Montanha, Jesus manda a gente amar os nossos inimigos, amar os nossos devedores, tem que amar. E José fez isso. José fez isso. Interessante que os irmãos deles também reconheceram. Se você for ler lá em Gênesis capítulo 42, versículo 21 e 22, vocês vão ver que eles reconheceram o que fizeram. Mas interessante, irmãos, é que eu quero dizer a vocês aqui no Gênesis 45, quando José ele se revela aos seus irmãos. Isso mesmo. Gênesis 45 você vai ver que José diz assim: eu sou José. Os irmãos deles ficam com medo, mas José diz assim: não tenham medo, venham até mim, chegam perto de mim, não tenham medo. Olha o que José diz: não fiquem com raiva entre si porque vocês me venderam, não fiquem com raiva disso, não se preocupa, porque Deus me fez acontecer isso e me fez trazer até aqui para salvar vidas. Isso mesmo. E sabe o que José faz com os irmãos dele? José chega e diz assim: sabe uma coisa? Traz o nosso pai para cá. Não só o nosso pai, traz também a tua família toda, porque eu vou cuidar de vocês. Ainda restam 5 anos de fome e eu vou botar vocês na melhor terra. Vocês vão ter comida para o gado de vocês, para a ovelha de vocês, os filhos de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Olha isso, que coisa linda! Que coisa linda! É isso que nós temos que fazer. Agora, entenda uma coisa: amar não precisa você conviver. Não. Olha só, os irmãos de José venderam ele. Faziam 20 anos que José não via os seus irmãos, mas José amava os seus irmãos, mas não convivia. Por exemplo, eu tenho um irmão, isso mesmo, eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, e eu amo meu irmão, está lá com a sua família, vai fazer 2 anos que a gente não se vê, mas eu amo meu irmão. Então entenda isso, quando as pessoas precisarem de você, e você vai lembrar, mas rapaz, a pessoa fulano fez isso comigo, eu não vou ajudar. Ajude, porque um dos motivos que vai levar você para o céu é se você amar. Não adianta você fazer tudo e não amar. Não adianta. As pessoas dizem: eu sou fiel a Deus. Preste atenção, o primeiro fruto é o amor. O amor é como o amor é como uma laranja. Você descasca ela e dentro estão as gomas. Aí você tira uma, tira outra. Mesma coisa é o amor. Quando você pega o amor e abre ele, está lá: fidelidade, bondade, misericórdia, longanimidade. Então, você só pode ter os frutos do Espírito, se primeiro você tiver amor. Você só pode ser fiel a Deus se você tiver amor. Então, entenda uma coisa. Você pode perguntar assim: como é que eu faço para alimentar o amor? Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte: sabe como é que você faz para alimentar o amor? Amando. Entenda, Deus te amou, não amou? Deus não lhe amou? Como é que você vai alimentar esse amor que Deus tem por você? Amando Ele, obedecendo Ele, tendo comunhão com Ele. Mesma coisa somos seres humanos. Você tem que amar também. Amor não se cobra. Não precisa cobrar. Amor, quando vem de Deus, não precisa. É um amor voluntário. É um amor que você dá sem querer nada em troca. É um amor ágape. É o amor de Deus. Entenda isso. Se você quer prosperar, se você quer algo da parte de Deus, se você ora para Deus lhe dar algo da parte dele, primeiro você tem que ter um Manassés. Tem amor no seu coração. Nessa pandemia que está acontecendo, de repente tem um parente seu, de repente tem um colega, um amigo, alguma pessoa que lhe fez mal e neste momento está passando por necessidade. Nesse momento precisa de um apoio, de uma palavra, de uma mão amiga. Isso mesmo. E você não está ajudando porque lembra do que ele fez por você. Lhe machucou,
lhe maltratou, fez o que fez. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Se você tem o amor de Deus dentro de você, se você ama de verdade, ajude essa pessoa. Ajude. Ligue, mande mensagem, mande um apoio. Fale com essa pessoa. Perdoe. Se você não consegue, peça a Deus, ore ao Senhor, que Ele vai lhe ajudar. Porque quando as feridas são grandes, realmente é Deus que faz tirar os agrilhões de dentro de nós e colocar paz, alegria. Você só pode ter isso na sua alma se você amar, porque se você não amar, você não vai ter isso. Entenda isso. Ame. Primeiro tem que ter o Manassés, para depois ter o Efraim. Deus abençoe, fique com Deus e ore por nós.